e convido a ficar à mesa o nosso Rodrigo Pacheco e os moderadores. Eu lembro a todos vocês e peço a paciência, esse é o último painel, depois, logo na sequência, nós vamos para o almoço. Esse painel vai até às 13 horas, temos 1 hora aqui de painel depois do nosso almoço. E aproveitar, então, para fazer a troca de painel, quero convidar ao palco o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o José Luiz Blasco, CEO da Acciona Carbon e diretor de sustentabilidade da Acciona, o senador Irajá Silvestre e a Patrícia Iglesias, ela que é professora de Direito Ambiental da USP e também presidente da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e foi secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Patrícia, bem-vinda. Olá. Peço que ocupem os seus assentos. A equipe vai arrumar para vocês, trocando café e água. Pessoal, aos que estão aqui na plateia, peço a atenção de vocês. Esse é o último painel, depois nós vamos para um almoço. Eu sei que amanhã é maçante, mas estamos caminhando para o final desse primeiro bloco. Bom, vamos então para o nosso terceiro e último painel da manhã, sustentabilidade, ESG e economia real, aliados para um futuro sustentável. Teremos a participação do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, nosso senador Irajá Silvestre, o José Luiz Blasco, a Patrícia Iglesias e a moderação aqui da Raquel e do Carlos Marques. Eu lembro que esse painel não haverá debate, porque nós vamos encerrar às 13 horas em ponto, a não ser que sobre ali alguns minutos, Marques, e por isso já passo a você e a Raquel para a condução. Bom painel. Obrigado, Johnny. Agora, então, já apresentando o nosso primeiro expositor de hoje, nós vamos chamar o senador Irajá Silvestre para a sua apresentação. Por favor, senador. Bom dia, senhoras e senhores. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite honroso do nosso governador João Dória, saudando a presença do nosso presidente da República, Michel Temer, presidente do Banco Central, Roberto Campos. Saúdo também a presença do nosso sempre ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, os meus colegas senadores da República, o Everton Rocha, Efraim Filho, as nossas autoridades, deputados presentes, em nome do colega Fernando Monteiro e demais participantes e palestrantes desse evento. Depois de poder contribuir com o Congresso Nacional, com a apresentação de projetos importantes, relevantes, durante a minha participação na Câmara dos Deputados, entre o período de 2011 até 2018, e agora no Senado da República, como autor de projetos estruturantes ao país, como a nova lei do primeiro emprego, o projeto também de minha autoria da regularização fundiária e também o projeto, como foi citado pelo presidente do Congresso Nacional, meu amigo presidente Rodrigo Pacheco, de terras para mais empregos, mais alimentos ou terras para estrangeiro. Nós estamos diante de um dos maiores desafios dessa trajetória ao longo do Senado Federal, que é a relatoria do projeto de jogos responsáveis, jogos e apostas responsáveis, a quem eu quero aqui de público agradecer a confiança por me designar relator dessa matéria ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, um dos maiores desafios, confesso, da minha carreira política, que é um projeto tão importante, tão estratégico para a economia nacional e que certamente vai impulsionar o turismo brasileiro e será um grande divisor de águas. Nós lembraremos do turismo nacional, do turismo brasileiro, antes e depois, certamente,
aprovado esse projeto e promulgado pelo Presidente da República dos Jogos e Apostas Responsáveis. E é um tema que eu confesso às senhoras e senhores que é da maior importância, porque nós estamos diante de um grande impasse. Ou nós mantemos o jogo de azar, assim chamado por todos na imprensa nacional e pelos brasileiros, que é dominado hoje pelo crime organizado, pelas facções criminosas, pelo PCC, pelo Comando Vermelho, pelas milícias no Rio de Janeiro, ou nós, de fato, podemos aprovar uma nova lei que possa legalizar o jogo responsável. E é diante desse desafio que nós estamos hoje discutindo essa matéria no Senado Federal, depois de 33 anos. É um tema que está no Congresso Nacional desde 1991 e que foi aprovado há quase 2 anos atrás na Câmara dos Deputados e que está há quase 1 ano e meio no Senado Federal, do qual já fizemos diversas audiências públicas, já aprovamos essa matéria na Comissão de Constituição e Justiça, e é um tema que está maduro, pronto para ser discutido, votado e, eu confiante, aprovado no Senado Federal, no plenário do Senado Federal. Portanto, é um assunto que hoje está na agenda econômica, na agenda social do país e do qual eu estou bastante confiante, em particular, pela sua aprovação ainda este ano, no ano agora de 2024, para que nós possamos entregar esse projeto ao país e possa seguramente ser um grande divisor de águas ao turismo brasileiro, porque o Brasil, infelizmente, hoje está fora da rota mundial do turismo internacional. E o interessante, se as senhoras e os senhores observarem, é que se a gente fizer uma grande avaliação no cenário internacional, o interessante é que, se a gente pesquisar dentro da OCDE, são 38 países que compõem a OCDE, apenas, por incrível que pareça, a Islândia ainda não fez a aprovação e a regulamentação dos jogos responsáveis. Quando nós pegamos ainda o grupo das 20 maiores economias mundiais, o G20, do qual o Brasil faz parte como a 9ª economia mundial, por incrível que pareça, apenas o Brasil e a Indonésia ainda não aprovaram o jogo responsável. Então, portanto, não é possível que está o mundo todo errado e apenas o Brasil certo e não poder legislar, não poder aprovar uma lei que possa ser rigorosa e que possa depurar o mercado, possa fiscalizar as empresas que atuem nesse mercado, possa tributar e, eventualmente, punir as empresas que cometam algum tipo de ilegalidade. Então, é diante desse cenário que o Brasil hoje está posicionado. Olhando para o mundo, como eu disse e repito, não é possível que está todo mundo errado em ter enfrentado o tema, legislado e aprovado, e apenas o Brasil certo. Então, diante desse contexto, é que nós convidamos as senhoras e os senhores para fazer uma análise que possa ser uma análise profunda dentro desse tema que é relevante para a economia nacional. Nós conseguimos, nessas discussões, frente ao Executivo, frente ao Legislativo e o próprio Judiciário, o apoiamento praticamente que unânime das instituições sérias do país. Nós temos, dentro dessas discussões, o apoiamento formal, através de notas técnicas, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Trabalho, do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério do Turismo e o próprio Ministério da Fazenda, através do ministro Fernando Haddad, que manifestou recentemente o apoiamento e a compreensão da importância desse tema. O próprio presidente da República e o próprio vice-presidente da República também o fizeram, uma manifestação de público, que se aprovado essa legislação, evidentemente o governo não iria se opor à sua promulgação. Portanto, todas as instituições, inclusive as instituições privadas, como a ABIH, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Brasil, todas as entidades relacionadas ao setor do turismo, ao entretenimento, também ao lazer, também se manifestaram favoráveis a esse tema. Portanto, nós entendemos que esse assunto, além do apelo econômico, além do apelo social, possui também a aprovação de todos os segmentos organizados da sociedade brasileira, para que nós possamos entregar uma legislação que possa ser, ao mesmo tempo, rigorosa, que possa ser, ao mesmo tempo,
criteriosa, mas que possa gerar um grande ambiente, um novo ambiente de negócios no Brasil, porque é disso que se trata esse tema da regularização, da legalização dos jogos responsáveis no Brasil. E olha que durante todas as discussões, e aqui eu quero de público também saudar e cumprimentar a participação da Câmara dos Deputados, através do deputado Felipe Carreiras, que relatou esse projeto de forma brilhante. Nós tivemos todo um cuidado, toda uma atenção aos problemas que preocupam os setores organizados. E eu queria aqui aproveitar esse momento para poder também entrar em alguns aspectos dessa legislação que certamente deve gerar algumas preocupações e dúvidas às senhoras e os senhores. Como, por exemplo, o problema da ludopatia, que é a questão do vício. E aí é importante nós destacarmos, presidente Rodrigo Pacheco, que no texto que nós estamos agora em discussão no Senado Federal, não se admite a possibilidade de qualquer participante, seja na modalidade de cassino, seja de bingo, seja do jogo do bicho, que ele possa utilizar como método de pagamento o cartão de crédito. A única possibilidade admitida, e isso está textualmente expresso dentro do texto da matéria, é a possibilidade de pagamento ou em cartão de débito ou através do Pix, justamente para coibir o endividamento ou que se pratique o jogo compulsivo, que é uma preocupação que todos nós temos, principalmente num assunto que está muito em evidência, que são as bets. Um outro aspecto que eu queria também chamar a atenção das senhoras e senhores é com relação à própria forma de participar do jogo legalizado, do jogo responsável. Nós precisamos lembrar que há muito tempo atrás se tinha a ideia de que um apostador pudesse ir num cassino ou mesmo num bingo legalizado com um dinheiro em espécie, com a mala de dinheiro e pudesse lá poder, né, jogar e participar. Isso, evidentemente, está superado, porque dentro do texto há também uma definição muito clara que qualquer apostador, ele precisa abrir uma conta digital no seu CPF, jamais admitida a possibilidade de poder abrir uma conta na pessoa jurídica, e toda a movimentação que ele fizer de apostas ou eventualmente de prêmio, ele receberá através dessa conta digital no seu CPF. Portanto, todo o processo ele é rastreável, auditável e passível de fiscalização pela Polícia Federal e também pelos órgãos de controle. Nós criamos também a figura do Cadastro Nacional. É uma espécie de um Serasa, né, como tem do Serviço de Proteção ao Crédito dos maus pagadores. Haverá também um Cadastro Nacional de controle dos apostadores. De modo... Senador, eu pediria para ir para as conclusões, para o nosso tempo aqui está curto. Já encerrando. De modo que os apostadores, eles poderão ser monitorados a todo momento, isso em todo o território nacional, nos 27 estados da federação. Portanto, eu gostaria aqui, para encerrar, dizendo também que toda a arrecadação que será oriunda desse projeto, de 17% da CID, terá também uma destinação clara. Nós teremos uma divisão em que parte desse recurso será destinada aos estados, outra parte será destinada aos municípios, assim como também ao fomento ao turismo nacional. Portanto, eu estou muito confiante na aprovação dessa matéria e acredito que nós teremos no Brasil, a partir do ano que vem, o presidente Rodrigo Pacheco está também atento e sensível à importância dessa matéria, para que a gente possa apresentar ao Brasil uma nova agenda econômica, uma nova agenda social e um novo ambiente de negócios, aonde posiciona o Brasil na rota do turismo internacional. Porque hoje, infelizmente, o Brasil está fora. Quem quer participar de um cassino ou qualquer outra modalidade vai visitar a Argentina, vai visitar o Paraguai, vai visitar o Chile, mas o Brasil, infelizmente, está fora dessa rota. E, portanto, nós não podemos ficar assistindo todos os nossos países concorrentes do ponto de vista turístico estarem bem posicionados e o Brasil fora, com todo o potencial que o Brasil tem e, infelizmente, só recebendo em torno de 6 milhões de turistas por ano, perdendo, inclusive, para a Torre Eiffel em Paris, que recebe quase 7 milhões de turistas no mundo, e o Brasil tendo 18 milhões de turistas brasileiros visitando o mundo. Ou seja, a nossa balança deficitária. A cada 3 brasileiros que viajam para fora,
nós recebemos, infelizmente, apenas um turista internacional. Portanto, o Brasil precisa se reposicionar nessa agenda internacional do turismo e eu tenho a convicção que esse projeto irá colocar o Brasil num outro patamar, num patamar que possa ser, de fato, um país que seja visitado por todos os turistas mundiais, seja europeus, seja asiáticos, seja norte-americanos, enfim. E acredito que essa agenda transformará o Brasil numa nova rota do turismo internacional. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Muito obrigado ao senador Irajá Silvestre. Nós vamos agora ouvir a professora de Direito Ambiental, superintendente do Meio Ambiente da USP, presidente da CETESB de 2019 a 2023, a Patrícia Iglesias. Boa tarde a todos. É uma alegria estar com vocês aqui em Londres, nesse fórum tão importante promovido pelo LIDE. Eu inicio cumprimentando a todos que compõem esse painel, na pessoa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e um agradecimento muito especial ao Johnny, presidente do LIDE, mas mais especial ainda, eu tenho que dizer, ao governador João Dória, com quem eu tive o prazer e a alegria de presidir a CETESB por 4 anos, os 4 anos com o maior número de licenciamentos da história da companhia. Então, é muito bom estar aqui e discutir um tema que envolve as oportunidades ligadas à agenda ESG. Eu vou tocar em temas genéricos primeiro e, obviamente, para tratar desse assunto, nós temos que olhar para o nosso contexto. Ele foi muito colocado aqui antes do ponto de vista de uma agenda climática e de uma agenda de emergência climática. Ouso dizer que nós já passamos dessa fase e estamos agora no momento da emergência ambiental, conectando a questão climática com as soluções baseadas na natureza. E, sem dúvida, aqui num fórum onde nós tratamos com a área privada, nós temos desafios que vão justamente no desenvolvimento das atividades do setor privado, que hoje precisam levar em conta, e não é que não acontecia no passado, mas o foco é ainda maior, nas questões éticas, nas questões sociais e ambientais, além dos aspectos econômicos. Por isso, os indicadores financeiros hoje consideram e devem considerar as questões sociais e os impactos ambientais. Esse contexto nos leva a uma conexão muito clara entre atividade econômica e sustentabilidade. Ou seja, não basta atender ao que a lei preconiza, não basta atender aos aspectos legais, aos estándares de emissões, como nós temos, por exemplo, na CETESB e diversos outros órgãos licenciadores. Mas nós temos um olhar muito forte sobre aquilo que a tecnologia nos traz e os aspectos técnicos para uma maior eficiência e para uma busca das melhores tecnologias. Isso também nos leva àquilo que a sociedade demanda hoje. Portanto, os aspectos políticos, eles passam pela questão da sociedade e também dos financiadores. O financiamento verde é muito claro para todos nós. Então, se nós fôssemos falar rapidamente, nós poderíamos trazer não só a proteção ambiental, mas também a avaliação de impactos ambientais. Não existe atividade econômica sem impacto, mas também não existe viver sem impacto. Portanto, esse não é o ponto. O ponto é conectar a atividade com o menor impacto. O social, trazendo para o setor privado demandas do ponto de vista de direitos humanos, de diversidade, de saúde e segurança dos empregados, mas também das comunidades no entorno da atividade econômica. E essa é uma demanda muito forte, muitas vezes problemática, eu diria, para o setor privado, quando algumas atividades ou ocupações no entorno da atividade privada surgem posteriormente àquela atividade. E, por fim, a governança com transparência, ou seja, os dados precisam ser mostrados. E agora, já no ano de 2024, nós temos, por parte do International Sustainability Board, regras claras que podem ser utilizadas pelas companhias nos seus relatórios de sustentabilidade.
e essa sistemática já se encontra em vigor. Se nós fôssemos falar de princípios, nós vamos ter aqui tanto a incorporação na análise de investimentos, quanto decisões que devem ser tomadas na atividade privada, dos princípios ESG. A incorporação na aquisição de ativos por parte das companhias. Como eu reforcei, a necessidade de transparência. A transparência passa a ser cada vez mais importante. E a conexão com aspectos sociais. Hoje, nós temos vários setores que estão representados pelos senhores aqui presentes, que têm se desenvolvido muito nessa temática, do ponto de vista do financiamento e do setor financeiro, o setor de óleo e gás, né, um trabalho muito forte na redução de emissões. Eu ressalto aqui o trabalho e o exemplo de São Paulo, onde nós pudemos trabalhar com o setor sucroenergético de 2007 até o momento atual, reduzindo as alterações de queimadas, e isso significa hoje uma autorização de queimada de 0,01% do que nós tínhamos em 2007. Em construção com o setor privado, porque esse é um elemento fundamental. Não top-down, mas construindo em conjunto com o setor privado as soluções. Isso vale para o setor do agro, isso vale para o setor de vendas, do varejo, e também para o setor de gerenciamento de resíduos, como é, por exemplo, hoje a necessidade de proibição da importação de resíduos, ainda presente e permitida no nosso país para a formulação de novas embalagens. Os desafios são muitos, mas eu colocaria em especial, nós temos uma falta de estándares, nós temos uma falta de regras claras, que devem ser compatíveis, inclusive, com o contexto europeu, onde nós temos um mercado já bastante desenvolvido, principalmente nas questões de carbono. E eu foco, então, o final da minha apresentação no tema do carbono, que me parece bastante relevante no momento em que nós estamos praticamente com uma legislação em vigor, né? Nós temos que pensar quais são as estratégias do nosso país, como trabalhar isso junto com os projetos de REDD+, ou seja, a redução por parte também da redução do desflorestamento, que foi bastante tocado aqui antes, e também das áreas protegidas. Não é demais lembrar que o Brasil é um país que vem trabalhando a questão do carbono há muitos anos. Desde o século XIX, nós temos áreas protegidas no nosso país. Os códigos florestais de 34, 65 e agora de 2012 já trazem essas áreas protegidas. Portanto, não é novidade para nós no Brasil a necessidade de trabalhar com carbono. Vejam que nós vamos trabalhar desde redução de emissões, como eu falei, mudando a regra do desflorestamento, não, evitando o desmatamento ilegal. Não quer dizer que não haja o desmatamento no âmbito de licenciamento. Projetos de captura de metano, por exemplo, em aterros, e as novas tecnologias que podem ser empregadas. Também a remoção de carbono. Então, eu reforço que a USP tem hoje um centro, que é o Cicarbon, trabalhando a captura de carbono em solos na agricultura. Um projeto tropicalizado, né, e não importado. Mas o outro lado dessa história são os setores que precisam ter os seus inventários de emissões. Ou seja, para eu captar esses clientes dos projetos de carbono, eu terei que ver quem são aqueles que precisam reduzir as suas emissões, sejam as emissões diretas, sejam as emissões com compra de energia, sejam as emissões da cadeia de suprimentos. Ou seja, o esforço é bastante grande para que nós possamos avançar. E eu foco, então, ao final, sobre o que nós temos hoje como projeto para a regulamentação do mercado de carbono no nosso país. Esse projeto fala na questão do crédito de carbono, né, como um bem acessório, como um fruto civil. É preciso tomar cuidado com essa visão, porque, muito embora ela possa conectar com a propriedade da terra, aquele que será o nosso potencial cliente no contexto europeu, com certeza não vai se vincular a eventuais problemas numa má gestão desse bem.
O que significa dizer que, se ele é um fruto civil inicialmente, no momento em que nós fazemos a comercialização, ele precisa assumir o papel de um ativo ambiental, desconectado da propriedade, de forma que nós possamos, de fato, comercializar esses créditos amplamente no contexto europeu. Nós precisamos de segurança jurídica, e aquele que vai adquirir o crédito só terá a segurança jurídica caso ele esteja desatrelado da gestão da área protegida. Tá? Então, aqui basta dizer que nós podemos colocar o crédito, e esse é o último slide, como um crédito e um bem ambiental de dupla titularidade, que pertence ao seu titular direto e que pertence também à sociedade, que é gerador de valor para as presentes e futuras gerações. Então, a alternativa é posta, clara, para trazer segurança jurídica no que diz respeito ao crédito. E eu encerro a minha fala dizendo da importância do trabalho conectado com o setor privado. No estado de São Paulo, em 2019, graças ao governador João Dória, nós pudemos lançar o Acordo Ambiental São Paulo, uma iniciativa para fomentar o setor privado na redução das emissões, ou seja, na agenda de carbono. Começamos em novembro de 19 com 55 aderentes e terminamos em 2023, início de 2023, com 1.600 empresas aderentes no estado de São Paulo. Ou seja, a alternativa deve ser de construção conjunta de soluções com o setor privado. Muito obrigada. Eu agradeço a Patrícia Iglesias pela sua apresentação e convido agora o CEO da Acciona Carbon e diretor de sustentabilidade da Acciona, José Luiz Blasco, para a sua exposição. Muito obrigado. Nós temos um jornalista na Espanha que diz que na Espanha, o espanhol é uma pessoa que tenta sempre aprender outra língua, mas sempre sem sucesso. Isso é por isso que a organização me pediu para falar em espanhol. Por su novedad. Una novedad que a nosotros nos parece bastante natural, y es que estamos en un momento increíblemente bello. No es porque tengamos unos grandes déficits que tengamos que cumplir, no porque esa infraestructura que tenemos que construir, a propósito, si han sobrevivido ustedes a estos días en Londres, decimos los europeos que usted tiene que sobrevivir al tiempo, a la comida y a cruzar la carretera, porque está siempre mirando al lado contrario. De hecho, en el Savoy es el único lugar de todo Reino Unido que se conduce por la derecha. Es el único. Así que fíjense cuando salgan que es el único lugar. El resto de la ciudad, por favor, miren al lado contrario, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de esa infraestructura que nos hace tan fácil la vida, porque es el sistema operativo de la economía. Es realmente el lugar donde hace funcionar. Y cuando no tenemos esa infraestructura, realmente las cosas funcionan peor. Dice Nature que el 78% de los célebres objetivos de desarrollo sostenible están ligados a la infraestructura. Y tenemos un gran camino por delante. El problema que tenemos no es el déficit solamente que observamos en Brasil, sino el problema que tenemos es que durante los próximos 10 años, todo va a cambiar, porque se va a producir seguramente la principal reasignación de recursos que ha habido en la historia de la economía, y es la descarbonización completa, seguramente alrededor del año 2050-2060, de los criterios, digamos, de los activos de este planeta. Ustedes tienen un gran objetivo, que es reducir al 50% en el año 2030. Tenemos ante nosotros una oportunidad impresionante de colaboración entre el sector público y el sector privado. Por eso, en Acciona hemos estado pensando cómo esa nueva infraestructura debía ser.
Y me gustaría darles un pequeño adelanto de lo que estamos imaginando, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos llevando a cabo. Porque si se fijan, la oportunidad de la transformación es realmente una de las grandes oportunidades que tenemos en nuestras carreras profesionales y también como seres humanos. El problema que tenemos en la infraestructura es que fíjense en esta gráfica, la productividad de la infraestructura, de la producción, de la generación de la infraestructura, en lugar de crecer, está disminuyendo. Esta es la productividad en Estados Unidos. Aquí en el Reino Unido también cambia, independientemente de la actividad que ustedes lleven a cabo, la inversión que llevan a cabo en infraestructura, en lugar de generar más output, genera menos. Impresionante. Y ese fue nuestro primer reto. ¿Cómo podemos llevar a cabo nuestros proyectos generando más output con menos input? Y es a esto lo que le denominamos regenerativo. Outra maneira de desenhar e implementar e financiar as infraestruturas atendendo esse novo paradigma. Quero deixar de forma muito fácil de como é esse novo paradigma de desenvolvimento. Não temos tempo para trabalhar essa transformação, porque um projeto pode levar 10, 15 anos para fazê-lo funcionar. Precisamos ir mais rápido. Estamos já nessa situação de emergência. Então, a primeira coisa é chegar à multifuncionalidade. Esse é um conceito muito fácil, mas pouco aplicável. Por quê? Porque os nossos engenheiros só pensam no uso primário da infraestrutura que estamos desenvolvendo. O exemplo da linha 6 do metrô de São Paulo nos faz abrir a nossa mentalidade, porque a infraestrutura maior da região não pode poupar, ter 20 dias, nos podem poupar 20 dias por ano no metrô, que eles poderiam fazer outras coisas. Por que não podemos eletrificar o transforme? Porque nós temos uma linha de 400 volts. Por que não podemos fazer uma inovação mais rápida? Por que não podemos implementar novos lugares de trabalho no lugar de São Paulo? Precisamos incorporar o setor, uma porcentagem tão importante da população, isto é, das mulheres. Mas avançando com isso, nós estamos pensando por que as ruas, as vias não podem produzir energia, por que não podem regar os campos, por que não podemos utilizar as infraestruturas que fazemos com mais de um uso. Podemos ter esse luxo, podemos pensar de dedicar esses investimentos tão grandes, milionários, para um só uso. Esse é o nosso desafio. Precisamos sair desse espaço de conforto, dos nichos. O outro desafio que nós temos é como recuperar a natureza por muitos anos. O que nós fazemos com a infraestrutura é segregar a natureza das pessoas. Mas ninguém quer morar numa cidade onde você tem esses grandes viadutos cheios de carro. Queremos viver em outros lugares, num lugar diferente, ver um futuro diferente, com muito mais valor. Estamos vendo lugares nos quais desenvolvemos novas estruturas, nas quais o que nos une é que elas sejam invisíveis. Vocês vão ver a questão do túnel na Baía de Sydney. O primeiro desenho era uma ponte, depois se tornou um túnel, mas agora é um túnel subterrâneo, em 200 metros, completamente invisível, deixando livre uma das baías mais bonitas do mundo. Novas instalações que estão sintetizadas com o entorno, coisas que são integradas com a paisagem. Vamos utilizar a natureza onde 60% está protegido. Temos protótipos em vários lugares, é isso que nós estamos vendo no Rio Tietê, em São Paulo, por exemplo, onde
se pode recuperar boa parte do leito do rio para os cidadãos, desenvolvendo novas maneiras de desenvolver as infraestruturas. Terceiro, a nossa proposta é utilizar a circularidade radical, ter o desenvolvimento das infraestruturas incorporando realmente a forma de comportamento da natureza, aproveitando tudo. Acreditamos que o desafio da infraestrutura nesse século não pode ser dirigida somente para o seu uso primário, que é uma maneira diferente de desenhar e de fazer as coisas. Eu queria falar sobre uma infraestrutura feita para as pessoas e para os planetas, onde há uma maneira eficiente de fazer as coisas. Não temos tempo. Nos próximos 15 anos, nós vamos produzir uma das principais redistribuição de recursos na economia. Essa talvez seja a nossa grande oportunidade como gestores, mas também como cidadãos do planeta. Uma estrutura feita no Brasil para o planeta. Muito obrigada. Muito obrigado ao José Luiz Lasco. Vou convidar para a sua palestra o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Antes, meu boa tarde a todas e a todos. É uma alegria muito grande, João Dória, governador, participar mais uma vez de um encontro tão importante como esse. Saudar o meu querido amigo, advogado, nos conhecemos na advocacia, Rodrigo Pacheco, a sua pessoa, os demais senadores aqui presentes, ao meu querido presidente Temer e ao Jucá, que são meus correligionários aí de MDB, grandes MDBistas que nos orgulham ao longo do trabalho que a gente vem desenvolvendo desde 2018, ao Paulo, do BRB, e aos empresários do Distrito Federal que acompanham essa palestra aqui. E o tema que me colocaram é o ESG e a economia real. E eu digo que o ESG só é possível se a economia real estiver andando bem. E para isso, nós temos que organizar o Estado, assim como nós estamos fazendo. Eu sou de uma geração de políticos aí como o Mauro Mendes, o Riedel e outros que vieram a partir da eleição de 2018, que a gente tem trabalhado muito com as economias de nossos estados, possibilitando assim um investimento efetivo na questão da sustentabilidade, partindo do princípio que o Estado tem que ser gerido como uma verdadeira empresa. E esse Estado-empresa, o Dória sabe muito bem do que nós estamos falando, ele gera outras possibilidades para as pessoas, em especial aquelas que mais têm necessidades. Então, trazendo um retrato do que nós fizemos ao longo desse período à frente do governo do Distrito Federal, para que vocês tenham uma ideia, o orçamento de 2018, ano do governador que me antecedeu, era de 35 bi no Distrito Federal. Nós mandamos já para a Câmara Legislativa esse ano um orçamento de 68 bilhões de reais para a nossa capital da República. Do ponto de vista do investimento em infraestrutura, o ano de 2018, que é referência para nós, foram investidos em todo o Distrito Federal apenas 200 bilhões de reais. Nesse ano de 2024, nós já vamos investindo em torno de 7 bilhões na capital da República. Isso tudo fruto de uma organização administrativa, uma gerência efetiva do Estado e uma participação franca e objetiva com o empresariado da nossa capital, o que permitiu, só nesse último ano de 2023 para 2024, um crescimento das nossas receitas tributárias da ordem de 17,5%. Isso sem aumentar qualquer tributo dentro da nossa capital da República. Isso tudo é fruto de uma parceria que nós temos feito com o empresariado em todos os setores. Avançamos muito na questão da modernização da legislação no Distrito Federal. Desde o início do governo, aprovamos uma lei de ocupação do solo que permitiu o avanço dos investimentos pelo setor empresarial. Recentemente, aprovamos uma lei que era discutida na Câmara Legislativa do Distrito Federal há 13 anos,
que é o Plano de Preservação Urbanística da Capital da República. Fizemos a regulamentação recentemente, regularizando todas as áreas urbanas do Distrito Federal e todas as ocupações e permitindo também o crescimento com mais investimentos, geração de emprego e geração de renda. O Distrito Federal tem uma área rural pequena, Rídel, mas é uma área bastante produtiva, que tem elevado muito a capacidade. Nós temos lá desde o pequeno produtor rural até grandes produtores de soja. Criamos agora, recentemente, a Rota do Vinho, lá no Distrito Federal, que tem sido de grande importância, em especial para o turismo da nossa cidade. E para que vocês tenham ideia do que nós avançamos na questão do turismo, nós tivemos um crescimento nesses últimos anos, desde 2019, da ordem de 35% no turismo na capital da República, o que gera também emprego, renda e sustentabilidade, porque é uma atividade limpa e que traz muitos recursos. Reduzimos o imposto da hotelaria do Distrito Federal, permitindo que a gente tenha tarifas mais baratas dentro dos nossos hotéis. Fizemos isso também com combustível de aviação, trazendo para Brasília, coisa que não tínhamos mais, que eram voos internacionais. E, juntamente às empresas aéreas do Brasil, a TAM e a Gol em especial, nós estamos aplicando em Brasília o stop-over. Então, qualquer passageiro pode ficar na cidade durante 3 dias, conhecendo a capital da República, que é um ambiente lindíssimo, e quem já passou por Brasília ou morou lá sabe do que nós estamos falando. Há 2 semanas atrás, nós tivemos um jogo da seleção brasileira lá pelas eliminatórias, graças a Deus ganhamos de 4-0, mas nós não tivemos uma ocorrência, nem de furto de celular. As pessoas me contaram que saíam do hotel caminhando, iam ao estádio e voltavam, saíram algumas às 11 horas da noite, prova do investimento que nós temos feito também na segurança pública, que é considerada a 2ª cidade mais segura do Brasil, e é a cidade que foi colocada como a melhor cidade em qualidade de vida do Brasil. Então, nós temos um avanço muito grande, graças a esse trabalho que tem sido feito em conjunto, parceria efetiva entre o setor empresarial, entre a população e com efeitos na economia real. Isso tudo nos permite, e aí eu tenho dado, fazer um investimento na área social, que é exatamente aquela grande disposição que eu, a Maiara, minha primeira-dama, nós nos colocamos à disposição da população mais carente da nossa cidade. E aí eu trago um dado que em 2018 foi investido na área social do Distrito Federal 120 milhões de reais. 2024, nós já estamos investindo R$1 bilhão na área social do Distrito Federal e a previsão para 2025 é de 1,3 bi investido no social. São diversos programas sociais que atingem de forma efetiva a população mais carente, que coloca o Distrito Federal dentro de umas cidades que têm a maior segurança alimentar do Brasil, onde a gente tem a capacidade de fornecer para toda a população, para quase toda a população, as 3 refeições que são necessárias para a subsistência dessa população mais carente da nossa capital da República, que tem. A gente, às vezes, olha para o Distrito Federal, pensa somente ali no plano piloto, no Congresso Nacional, no Poder Executivo, nos ministérios, nas embaixadas que estão por ali, mas nós temos também no Poder Judiciário, mas nós temos ali, próximos à cidade, em torno de 40 quilômetros, pessoas que têm um nível de renda muito baixo, tem uma população muito carente que precisa dessa assistência. Então, eu tenho um orgulho muito grande de nascido em Brasília e, como diz o Weverton, com minhas raízes lá no Piauí, onde eu morei durante um período, chegar ao governo do Distrito Federal e imprimir essa nova marca de administração, que é a marca de nós, governadores mais recentes, mais novos, que foi implementada a partir do governo Dória, agora o Rídel, que chega nessa 2ª leva agora, e a gente tem colocado isso à disposição dos nossos estados. E aí vai uma crítica, que eu espero que seja bem compreendida, é que hoje o investimento na infraestrutura do país, como quase que um todo, ele tem sido feito a partir da organização administrativa que os governadores têm imprimido. O governo federal tem feito muito pouco na questão do investimento na infraestrutura do país, e esse investimento ele vem ocorrendo pela mão dos governadores, e eu falo isso porque eu estou à frente do Fórum dos Governadores desde 2019, que a gente preside com muito carinho e com muita democracia,
mas a gente acompanha também, a partir dos números do fórum, o que cada um dos governadores, e aí tanto faz ser de esquerda, quanto de direita, quanto de centro, mas o trabalho que cada um dos governadores do Brasil tem feito pela infraestrutura, pelo desenvolvimento e nessa questão social que tem atendido aqueles mais carentes do nosso país. Então, eu concluo a todos vocês dizendo que Brasília deixa de ser uma cidade somente administrativa e passa a ser uma cidade interessante para o empresariado. E muitos empresários têm buscado, consolidando aquilo que era o sonho de Juscelino Kubitschek, quando da transferência da capital para o Centro-Oeste, que é o ponto de integração do Brasil, Sul e Sudeste, unido através do nosso querido Centro-Oeste, agora Norte e Nordeste, criando uma nova referência para o desenvolvimento do Brasil. E é exatamente nessa linha que nós vamos continuar trabalhando, com o apoio sempre preciso da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, e a gente tem uma parceria realmente efetiva, convivemos quase que todos os dias em conjunto com todos os poderes da República, e a gente espera que isso traga mais desenvolvimento para a população do Brasil, para que a gente tenha um nível bem mais elevado. Bem-vindos a Brasília, bem-vindos à capital da República. Muito obrigado. Muito obrigada ao governador Ibanez Rocha, também com uma vitória dessa, né, governador? Acho que ninguém teve nem ânimo de roubar celular nenhum, nada. E agora a gente vai receber o presidente do Senado Federal, presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, para a sua exposição. Bom, renovado bom dia a todas as senhoras, todos os senhores, dispensada a nominata, peço licença porque já o saudei no início desse evento de hoje pela manhã. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, em nome do Senado, de meus colegas senadores, de participar desse evento, cuja importância já foi aqui mais de uma vez destacada. O tema para o qual eu estou incumbido, presidente Michel Temer, é um tema muito relevante. O da simbiose ou da sinergia do ESG com a economia real e o como esses dois conceitos podem se unir para o desenvolvimento do Brasil. Esse conceito de desenvolvimento sustentável, já na segunda parte do século passado, ganhou algum destaque, algum avanço. É evidente, nós percebemos isso, eu nasci em 1976, portanto a minha infância no final da década de 70 e ao longo da década de 80, o quanto havia pouca vergonha ou pouco constrangimento em práticas não sustentáveis. O de se jogar uma lata de refrigerante pela janela do carro, ou as chaminés saindo a fumaça saindo das chaminés de uma usina ou de uma indústria, aquela fumaça escura, e aquilo não gerava tanto constrangimento, tanta perplexidade, ao se deixar uma torneira aberta. E, ao longo do tempo, o que se percebe é uma evolução muito considerável da sociedade brasileira de conscientização da proteção do planeta, de regras ambientais, de limites éticos nessa relação, até que, no ano de 2000, a Organização das Nações Unidas estabelece um plano de desenvolvimento para o milênio e, naquela ocasião, estabelece um pacto global das Nações Unidas em que se estabelecem esses critérios de sustentabilidade que foram um embrião do desenvolvimento sustentável sob o aspecto de meio ambiente, sob o aspecto social e de governança. E 4 anos depois, em 2004, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, promove, então, junto às instituições financeiras, ao empresariado mundial, esse conceito de ESG a ser implementado no dia a dia das corporações, estimulando consumidores, estimulando essas corporações, estimulando a política e os estados e os governos a terem essa conscientização. Esse conceito demorou alguns anos para poder ganhar alguma tração e, coincidência ou não, no ano de 2020, quando iniciamos o enfrentamento à pandemia, é que o conceito ESG acabou sendo realmente incutido no dia a dia
da sociedade mundial e, sobretudo, da sociedade brasileira. Até então, eram dentro de um universo próprio daqueles que o criaram. E aí, a partir de então, a partir de 2020, hoje passa a ser uma condição essencial para o desenvolvimento de uma corporação, de uma empresa, desenvolvimento de uma nação. E a economia real, que é aquela, afora os investimentos, afora os investimentos financeiros propriamente, a economia real do que gera emprego, do que produz, tem esse desafio de incutir esses conceitos dentro da sua realidade. E há duas formas de fazer isso. A forma da obrigação, em que se impõem regras para poder se estabelecer essas regras de sustentabilidade, e a dos direitos, ou seja, o estímulo a partir do fato de que, ao se acolherem esses princípios, essas diretrizes, essas corporações, essas empresas, naturalmente terão melhores benefícios, melhores formas de comercialização de seus produtos, maior acessibilidade, maior respeitabilidade. E essa economia real precisa, naturalmente, de um estímulo para isso. E falando dela, a economia real, e desse vínculo, dessa importância com o ESG, eu gostaria de destacar primeiro que a economia real depende hoje no Brasil de algo fundamental para o que eu faço um apelo a todos os empresários que aqui estão, a todas as autoridades públicas que se fazem presentes. Apoiem a reforma tributária. Ela já foi conquistada através de uma reforma constitucional, pendente agora a sua regulamentação, que eu espero aconteça nos próximos dias, uma previsão do dia 27 de novembro, temos a leitura do parecer e a aprovação no dia 4 de dezembro, porque o sistema tributário precisa ser remodelado. O Congresso Nacional, que fez a reforma da Previdência, que estabeleceu um teto de gastos públicos por ocasião do governo do presidente Michel Temer, que fez uma reforma trabalhista, que mudou o sistema político brasileiro, que tem colhido frutos agora. O senador Romero Jucá foi um protagonista disso naquela ocasião. É o mesmo Congresso que fez a reforma constitucional tributária e que fará a sua regulamentação com o apoio de todos. Não é a reforma ideal, óbvio que as disfunções e as distorções podem ser corrigidas ao longo do tempo, mas é preciso fazê-la porque há uma unanimidade que o nosso sistema tributário prejudica o nosso setor produtivo, prejudica o crescimento do Brasil e, ao prejudicá-lo, esses conceitos todos de sustentabilidade ambiental, de sustentabilidade social, de governança, vão para o ralo porque nós precisamos de desenvolvimento econômico e de dinheiro para a implantação dessa filosofia e dessas diretrizes no Brasil. A reforma tributária é importantíssima para isso. E, ao mesmo tempo que faço um apelo como presidente do Senado para que haja o apoiamento devido à reforma tributária, devo também fazer um compromisso como presidente do Senado, mas em instantes não mais serei, a partir de 31 de janeiro, mas um compromisso da política que ouso fazer em nome do Congresso Nacional. Ao termos uma reforma tributária concebida no Brasil, aprovada como regime constitucional, regulamentada por uma lei complementar que, ora, se avizinha, deve-se ter um compromisso de, na outra ponta, como uma face da mesma moeda, uma outra face dessa mesma moeda, a responsabilidade da qualificação do gasto público fruto daquela arrecadação. É importante nós termos um marco legal definido de combate a desperdício, a privilégios, a super salários, qualificando o gasto público com uso de tecnologia, de inovação, de ciência, com a participação da sociedade com o máximo de transparência possível. Portanto, essa outra ponta da qualificação do gasto público há de ser um compromisso do Congresso Nacional que será, depois de desincumbido da reforma tributária, será o grande desafio que a política terá no Brasil, porque isso já é dito aos quatro cantos, que a responsabilidade fiscal, que o controle de gastos, que o gasto com excelência e qualidade é algo essencial para o Brasil se desenvolver, para manter os números que tem hoje, de controle de inflação, de valorização de sua moeda, de projeção de crescimento, de reservas cambiais qualificadas, de balanças comerciais positivas. Nós precisamos ter esse enfrentamento, essa discussão sobre tamanho do Estado brasileiro. Que isso não signifique se contaminar os sistemas de proteção ambiental e os sistemas de proteção social que o Brasil dispõe e precisa mantê-los. No tocante ao sistema de proteção ambiental, repito, nós temos leis ambientais no Brasil que são leis modernas, inteligentes, que vêm sendo aprimoradas com projetos como do hidrogênio verde, do mercado de crédito de carbono, do programa de transição energética. Recentemente, nós votamos o projeto do combustível do futuro, aqui já dito, ou seja, vários marcos legislativos modernos justamente para esse sistema de proteção ambiental.
e que não signifique o sistema de proteção ambiental uma trava para o desenvolvimento do Brasil. A mesma obviedade que nós temos de rechaçar o desmatamento na Amazônia, os incêndios no Pantanal, essa mesma obviedade é a obviedade que o Brasil não pode deixar de explorar as suas riquezas, que o petróleo da margem equatorial, lá no estado do Amapá, precisa ser produzido, que as reservas minerais que Minas Gerais tem precisam ser produzidas com sustentabilidade, porque aquilo é riqueza para o povo que ali está. Que o nosso agronegócio seja estimulado e não obstado por regras como essa da União Europeia, de não se adquirir produtos fruto de área de supressão vegetal, que se proíba de áreas de desmatamento ilegal, mas não de supressão vegetal, porque o nosso agronegócio precisa ser estimulado, porque há um problema de segurança ambiental, alimentar, que não é só do Brasil, é do mundo, e que o Brasil cumpre esse papel. Por isso, a sensatez que invoquei instantes atrás é a sensatez que faz compatibilizar o desenvolvimento e a geração de riquezas no Brasil com os aspectos do ISD de proteção ambiental e de proteção social. E sobre a proteção social, algo absolutamente relevante. Num país decente e civilizado, é preciso combater desigualdades e cuidar daquilo que é emergencial, que é a fome e a miséria do seu povo. O Brasil ainda tem o problema da fome e da miséria, por isso o programa social é absolutamente indispensável. Não queiramos criminalizá-lo ou fazer alguma apologia de que isso é geração de pessoas desocupadas, absolutamente não. São pessoas vulneráveis que precisam de assistência do Estado. Óbvio que esses programas podem passar por revisitações que envolvam a correção de disfunções, o combate à fraude e acolher realmente quem precisa. E uma ideia que considero absolutamente essencial para o Brasil é que esses programas sociais eventualmente possam ser coabitados com a possibilidade daqueles que são dele beneficiários terem a carteira assinada ou poderem empreender. No momento que nós tivermos essa coabitação daquele que recebe um programa social com a possibilidade dele ter uma carteira assinada sem abrir mão e sem perder o benefício, isso vai ser um estímulo para que daqui a alguns anos, eventualmente, nós diminuamos a intensidade e a necessidade de pessoas dependentes do programa social. Portanto, com inteligência, com criatividade, com respeito ao diálogo, com respeito às divergências, nós temos um belo futuro pela frente, de proteção social adequada, de proteção ambiental adequada, sem descuidarmos do desenvolvimento sustentável, porque o pressuposto do desenvolvimento humano e do desenvolvimento social é o desenvolvimento econômico. Um país pobre não consegue fazer frente às suas dificuldades, às suas vulnerabilidades. Um país que gera riqueza, que tem melhores condições de poder atender isso, é o país que conseguirá cumprir e resolver os seus problemas e suas mazelas. E eu sei que é inusual no LIDE a gente avançar o tempo, eu peço desculpas ao Dória, mas apenas para um breve comunicado que eu acho que é muito importante para esse final de legislatura, para esse final de legislatura não, para esse final de ano legislativo. Nós temos o compromisso da reforma tributária com previsão para o dia 27 de novembro, a leitura do parecer pelo senador Eduardo Braga, o seu relator, a apreciação na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário até o dia 4 de dezembro, portanto, os convido a participarem dos debates públicos no Senado Federal, todos os setores produtivos, para que tenhamos a melhor reforma possível em relação à regulamentação da reforma tributária. Também, nos próximos dias, se avizinha a apreciação do mercado de crédito de carbono, que é um projeto já aprovado no Senado, já aprovado na Câmara, agora pendente do aperfeiçoamento final levado ao plenário do Senado Federal, e também o projeto de inteligência artificial de minha autoria, que é algo fundamental para uma disciplina de algo muito relevante, que é a inteligência artificial. Nós não podemos cometer o mesmo erro que ainda estamos incorrendo de não regulamentar a inteligência artificial, como ainda não fizemos com as plataformas digitais. Então, nós temos esse compromisso de inteligência artificial, de mercado de crédito de carbono, de reforma tributária, de código eleitoral e, se eu for abençoado pelo apoio dos meus colegas também, o fim da reeleição no Brasil, com um mandato de 5 anos. Eu acho que é um tema muito importante nós tratarmos. Ninguém consegue conviver com o estado permanente eleitoral, com a busca sempre de um novo mandato. Eu acho que o fim da reeleição com um mandato de 5 anos para o Executivo seria algo interessante para o nosso país. Enfim, há muito trabalho pela frente, quero agradecer a oportunidade de todos. Foi um evento maravilhoso nesta manhã, eu acho que eu participei de todos
os painéis e fico muito honrado com isso. Foi uma deferência ao Senado Federal. Muito obrigado pela paciência e pela atenção de todos. Um abraço. Excelente. Muito obrigado, presidente Rodrigo Pacheco. Você tem admiradores aqui pelo seu trabalho, seriedade e objetividade. Eu quero agradecer a todos que participaram desse painel. Infelizmente, Raquel, a gente vai ter que tirar o debate desse último painel para a gente seguir para o nosso almoço e seguir o tempo. Todos que estão aqui continuam com a gente ao longo do evento, então vocês terão a oportunidade de conversar com eles em algum momento e assim a gente mantém o tempo certinho. Antes de agradecer a todos aqui e a gente direcionar para o almoço, eu quero convidar o co-chairman do LEAD, João Dória, para dar a sua palavra final antes do nosso almoço. Obrigado, Johnny. Nós temos o almoço que será servido aqui ao lado, no salão, num outro ballroom, descendo a escada. O almoço é oferecido pela Acciona, mas eu queria só fazer aqui uma referência. Eu conversava com o presidente Michel Temer, presidente Rodrigo Pacheco, dando uma referência. Pode só colocar a música mais baixinho um pouquinho, por favor. Concordando ambos com a qualidade dos painéis que aqui foram apresentados e debatidos e moderados também. E não poderia ter sido melhor o final desta manhã com as suas colocações de forma sempre muito precisa, muito ponderada e extremamente assertiva também. Então, tenho certeza que essa manhã já serviu, já valeu a nossa vinda aqui a Londres, sem contar o que teremos na parte da tarde. Eu convido vocês que, por favor, permaneçam e assistam às conferências da parte da tarde. Isso é conteúdo, isso é informação, isso é debate. Debate é valorizar democracia. Quem não debate não gosta de democracia. Quem não debate não quer ouvir o contraditório, só quer fazer valer a sua própria opinião. Não gosta de ouvir e não gosta de perguntar e nem participar. Não foi o que aconteceu aqui, graças a vocês que permaneceram durante todas essas 4 horas e meia acompanhando o nosso encontro, o nosso Lead Brasil Conference aqui de Londres. De novo, renovo o agradecimento à equipe da Folha de São Paulo e do UOL, também aos jornalistas. Dezenas de matérias, eu estava acompanhando pelo celular, foram produzidas aqui. Esse time que está ali nas mesas ali do fundo, muito obrigado pela forma rápida e objetiva e também pela qualidade do que vocês produziram nesta manhã. São milhões de pessoas lendo, acompanhando pela internet, presidente Rodrigo Pacheco, e também pela Folha de São Paulo e os demais veículos de comunicação que também reproduziram matérias nesta manhã. Os lugares no almoço são livres, portanto, criem relacionamento, evitem sempre estar de mãos dadas com as mesmas pessoas com quem vocês já tomam café, sentam aqui, dialogam nas suas empresas, compartilhem, tira a mãozinha de lado, compartilhe com outras pessoas o almoço e com isso vocês vão valorizar o relacionamento proporcionado por essa oportunidade da Lead Brasil Conference. Troquem cartões, troquem os seus celulares, QR Codes, e com isso ampliem também a vantagem do bom relacionamento. Johnny, eu faço aqui já, tomando a liberdade de ocupar aqui o seu lugar, agradecer a mesa de todos, agradecer a você, Marcos, e a você, Raquel, pela moderação, e em nome de vocês, todos os demais moderadores e moderadoras que aqui estiveram nos outros 4 painéis, a minha querida amiga Patrícia Iglesias. Patrícia, obrigado pelas referências também que você tão gentilmente fez. Muito obrigado ao nosso diretor da Acciona, que aliás será o nosso anfitrião com o André De Angelo. André está aqui, que é o nosso presidente Brasil. Graças por sua participação, pelo interesse, por venir desde Madrid para falar para nós. Saludos a José Manuel e graças por venir. Estaremos juntos para o almoço em alguns minutos. E agradecer ao meu querido amigo Ibanez Rocha. Obrigado também, governador, pelas referências tão delicadas, tão gentis a meu respeito. Fomos colegas durante 4 anos de governo
e fundamos e constituímos aquilo que hoje você dá continuidade, que é o Fórum de Governadores, que reúne todos os 27 governadores do país. E, Rodrigo Pacheco, você é um show. E eu falo isso não para diminuir nenhuma outra presença e exposição, mas é um show de competência, de eficiência, de respeito e de valor para um membro do Congresso Nacional. Você alegra o nosso coração e orgulha o Brasil. Muito obrigado a todos. Bom almoço. Obrigado.